Muito boa noite, mestres do tempo. Você que está aí no replay tem que ficar aqui até o final. Vamos falar sobre valores, vamos falar sobre metas, vamos falar sobre objetivos, o que nós precisamos fazer, como nós precisamos fazer e algumas dicas importantes para nós construirmos tudo aquilo que é a nossa vontade, os nossos objetivos, os nossos desejos e seguir aquilo que está aqui escrito, a nossa missão. Nossa missão está ligada com tudo aquilo que nós queremos deixar como nosso legado. Portanto, hoje tem uma convidada muito especial, a Fabiana Nogueira, que daqui a pouco eu vou convidá-la para nós construirmos juntos tudo aquilo que é o desconfinado tempo. Portanto, vem comigo, junto comigo, e vamos construir a nossa vida altamente produtiva. Muito bem. Hoje, quinta-feira, mais uma quinta-feira, vamos construir juntos como nós vamos desconfinar esse tempo. De que forma nós vamos construir e desenvolver todas as nossas capacidades. Como nós vamos construir a vida que nós sempre sonhamos. Através de quê? Através de metas. Como? Com seus objetivos bem definidos. Por quê? Porque existem valores por trás disso. Mas nós vamos já descortinar isso com calma e tranquilidade. Eu e a minha colega Fabiana vamos trabalhar juntos para trazer o melhor conteúdo para vocês. Combinado? Portanto, você que está aqui no replay tem que ficar até o final e assistir essa magnífica live. Então, deixa eu chamar aqui a Fabiana. Tempo. Vamos construir isso daqui juntos e vamos trazer o melhor conteúdo possível para vocês. Por quê? Porque estamos a desconfinar o tempo. Boa noite, Fabiana. Seja muito Olá, boa noite. bem-vinda. Tudo bem? Tudo Nossa, eu entrei ótimo. tão rápido que eu nem vi. Faz parte. Quando eu olhei, eu já estava aí. Tá ótimo, tá ótimo. Estamos juntos. Estamos juntos. Boa Você está me noite, ouvindo Carolina. bem? Estou ouvindo lindamente. Estou ouvindo Deixa eu ver aqui, lindamente. só um minutinho, por favor, só para eu ver se eu consigo. Só um minutinho. Boa noite, Carolina. Boa noite, Casteloa. Agora eu não sei qual é o Casteloa, porque conheço dois. Boa noite, Vitória. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Hoje, na nossa live, o tema é valores e metas. Já vamos desconstruir o que vem a ser isso, valores e metas, como é que nós vamos construir isso para, de uma forma eficaz, colocar em prática e ter resultados eficazes. Porque não adianta simplesmente vocês estarem aqui a ouvir se vocês não colocarem em prática. Por quê? Porque aprendizagem é uma tríade que eu gosto sempre de falar. Aprendizagem sem prática não gera conhecimento. E nós queremos trazer aqui conhecimento. Portanto, Fabiana, uma ave da mesma plumagem. A gente já vai explicar um pouquinho sobre isso. Exato, Ave exatamente o da mesma motivo. plumagem, aves da mesma plumagem voam juntas. Deixa eu apresentar aqui um pouco a nossa querida Fabiana Nogueira, mestre em educação com especialização em treinamento comportamental. É mentora de habilidades interpessoais, compartilha conteúdo sobre o tema diariamente no seu Instagram. Portanto, quem quiser e deve seguir a Fabiana, fabiana.snogueira, @fabiana.snogueira. Fabiana, brasileira, vive em Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, Brasil. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui. Muito bom ser convidada aí. Você está fazendo essa sequência de live falando sobre temas assim que são fundamentais para a nossa vida. Então, assim, me sinto honrada em ter sido convidada por você para a gente fazer esse bate-papo aqui que eu espero que seja assim bem gostoso, bem leve e que quem não pode estar aqui presente agora e que depois possa assistir e de fato, assim, né, enriquecer mais seu conhecimento e colocar em prática, que é o mais importante. Com certeza, com certeza. Não, gratidão. Eu que tenho muito que agradecer. Quem está aqui? Wellington, Filipa, façam-nos um favor. Estão a ver esse aviãozinho aqui embaixo? Carreguem nesse aviãozinho, vão subir vários nomes. Todos aqueles que tiverem a bolinha verde, vocês mandem para essas pessoas. Por que bolinha verde, Gustavo? Porque são pessoas que estão agora no Instagram. Estão ao vivo no Instagram. Portanto, é mais fácil essas pessoas virem cá assistir do que quem possivelmente pode ser que venha a ver depois. E tá tudo bem, isso vai ficar gravado, mas você precisa estar aqui até o final. Nós vamos entregar aqui dicas espetaculares para vocês conseguirem ser cada vez mais produtivo, mais produtiva. Portanto, aviãozinho,
vai subir vários nomes, aqueles que estiverem com a bolinha verde por debaixo da imagem, envia para essas pessoas. Eu estou a aproveitar e estou a enviar aqui também para muitas pessoas, ok? E É vamos isso aí. trazer essas pessoas, vão ser motores de mudança positiva na vida das pessoas. Como? Partilhando. Simples assim, ok? Exatamente. Fabiana, os valores marcam a direção da nossa vida. O que vem a Perfeito. ser isto? Um valor não é o resultado em si só. Coisas que estão escritas no Instagram da Fabiana. Fui estudar, tá bem? Portanto, esses tais valores definem as palavras que você vai usar para moldar o argumento da sua vida. Frase Exato. poderosa. Traz um bocadinho para nós o que vem a ser isso. Por que... Aliás, a ideia do valor e de metas foi minha. Mas pronto. Mas é Sim, algo sim, sim, que a Fabiana exatamente. O traz. convite foi seu. É assim, esse tema, sabe, Gustavo, é um tema que hoje, eu digo hoje, assim, nesse momento da minha vida, ele faz muito sentido para mim. Porque a gente, na realidade, só consegue compreender, né, como que nós podemos traçar metas através de, né, criar objetivos. Nós podemos sonhar e nós devemos sonhar, mas isso tudo às vezes fica tão confuso e a gente não sabe de onde vem isso tudo. A gente não sabe, por exemplo, assim, não consegue compreender, né, o que que a gente sente, o que que nos motiva. Então, quando a gente entende que a nossa vida é um processo, né, a gente começa a perceber, assim, cada palavrinha dessa que a gente está sempre falando no Instagram, crenças, valores, metas, objetivos, mas como que se encaixa tudo isso? É como um quebra-cabeça. Então, assim, eu pontuei hoje aqui para a gente falar sobre alguns pontos que eu acho que são primordiais para entender isso. E não tem como não falar de valores, né? Porque o que são valores? Eu vou ser assim bem sucinta. Valores é o que nos move. Valores é aquilo que nos orienta. Orienta nas nossas decisões. Por que eu levanto de manhã e vou fazer determinadas coisas? Por que eu opto, às vezes, né, por determinados caminhos na minha vida? Então, isso são os meus motivadores. A gente pode usar um sinônimo para valores como motivadores. É o que me motiva, né? É o que me move. Então, assim, é óbvio que existem outras questões, né, como crenças que estão por trás disso, mas nós não vamos falar de crenças aqui, porque o tempo é curto, então nós vamos focar mesmo em valores É e isso. metas, certo? Com certeza, com certeza. E isso vai permitir também nós clarificarmos muitas das vezes grandes dificuldades que nós temos de conseguir definir mesmo essas metas. Né? Por quê? Exato. Porque se isso não estiver ligado, linkado mesmo, ligado com os seus valores, qualquer distração vai te tirar dessa meta. Qualquer mínima dificuldade vai te desviar desse caminho. Por quê? Porque você não está linkado ou ligado as suas metas, os seus objetivos com os seus valores. E aí, uma frase que muitas pessoas falam é outros valores se levantam. Mas quando você não tem claro quais são os seus valores, que outros valores são esses? São desculpas que muitas das vezes nós nos damos para nós para Os nossos justificar. sabotadores, né? Exatamente, exatamente. São muitas vezes coisas que nós nos dizemos para justificar o quê? Aquilo que eu não fiz, né? E aí eu entro num processo de vitimismo, de me tornar uma vítima, por quê? Porque eu não quero encarar aquilo que é a minha realidade. Por quê? Porque eu não sei. Eu não tenho definido bem os meus valores. Como não tenho bem definido os valores, qualquer lugar serve, né? Exatamente, né? Descortina um Porque a gente pouquinho já está, isso. né? É como aquilo que a gente assim já ouviu bastante, né? Sobre a questão das pessoas não saberem para onde vão, então qualquer caminho serve. É mais ou menos assim. É como se nós tivéssemos que o tempo todo recomeçar a nossa vida. Então, assim, quando eu passei a entender isso, eu falei, meu Deus, espera aí, deixa eu parar tudo, porque eu até dizia, vou ser muito sincera assim com vocês, né, que estão aí, assim, eu até dizia assim, sabe aquela trajetória bíblica do Êxodo, sabe? Do povo de Israel saindo do Egito lá Uhum. cativo? Eu falei assim, nossa, é exatamente assim que eu estava me sentindo. Ou seja, andando em círculo o tempo todo. Porque quando você não tem, quando as suas metas elas não estão aliadas, linkadas, né, aos seus valores, o que você faz é o tempo todo recomeçar. Você começa a fazer alguma coisa, você não consegue concluir, você para no meio do caminho e você não consegue se motivar, porque aquilo na realidade não está aliado, não está linkado com seus valores de vida, seus valores pessoais.
então você não consegue seguir adiante. Você fica toda hora andando em círculo e recomeçando. Você não sabe de fato o que você quer, o que é importante para você. Então, assim, tem uma pesquisa que um psicólogo em Harvard, né? A gente sempre fala Harvard, porque realmente é de lá mesmo que vem essas pesquisas todas. E está até num livro que fala sobre a gestão do tempo, eu estou até com ele aqui, que seria uma indicação aqui que eu ia dar, a Tríade do Tempo, né, do Christian Barbosa. E essa pesquisa está ali, registrada nesse livro, e diz assim, que esse pesquisador ele queria entender o que essas pessoas de sucesso têm. Ele mapeou o comportamento dessas pessoas. E a conclusão que ele chegou, não só ele, também como o americano Napoleão Hill, né, que tem vários best-sellers aí, eles fizeram a mesma pesquisa. E qual é o resultado dessa pesquisa? É que as pessoas de sucesso, elas de fato conseguem definir metas e conseguem executá-las, sabe? Com maestria. Ou seja, não apenas assim, eles conseguem criar esse planejamento e existem as metas objetivos pré-estabelecidos. Ou seja, as pessoas têm inicialmente um objetivo pré-estabelecido e conseguem fazer metas efetivas a partir desses objetivos. Esse foi o resultado dessa pesquisa. Então, assim, a gente começa a avaliar mesmo como é que funciona toda essa trajetória, né? Não é assim de qualquer maneira, né? É um processo. E é engraçado que isso é uma pesquisa 2020, se não me falha a memória, ou 2019, já não lembro. Eu já ouvi falar sobre essa pesquisa, ok? Mas ela está com os mesmos resultados que quem não conhece Napoleão Hill, eu aconselho vivamente a lerem tudo que vocês puderem sobre Napoleão Hill, que é uma pessoa espetacular, né? E ele tem um livro que eu adoro dele, que é O Maior Vendedor do Mundo, né? Essa pesquisa que ele fez foi em 1927. 1927, quase 100 anos antes. E se você fizer, e foi feito o mesmo tipo de estudo hoje, e tem exatamente os mesmos tipos de resultados. Por quê? Será que a pessoa de sucesso em 1927 é igual à pessoa de sucesso em 2021? O que está por trás disso? O que faz com que uma pessoa seja de sucesso independentemente do tempo em termos de humanidade se passe? Sociais, assim, a gente olhar para uma sociedade completamente diferente hoje, né? A gente está falando de um outro contexto, de 100 anos depois. E você observar que tudo aquilo que foi pesquisado lá atrás, isso funciona da mesma forma, é aplicado hoje nessa nova sociedade, com todas as mudanças que já aconteceram, porque a gente fala aqui da questão do ser humano, a gente fala do comportamento humano, ou seja, o comportamento humano é o mesmo. São os mesmos conflitos, as mesmas coisas sempre. Então, assim, isso se repete. Né? Então, é por isso que essa pesquisa ela é tão viva ainda. Por isso que a gente pode pegar essas coisas que já foram feitas lá atrás e colocar hoje, porque a gente fala do organismo humano, né? Então, assim, é maravilhoso a gente quando observa isso. Assim, eu gosto muito de pesquisar, assim, de ver essas pesquisas, avaliar, checar assim, a questão, olhar mesmo para a questão do comportamento, o que move uma pessoa a se comportar de determinada forma. E são os valores que estão ali por trás desses comportamentos, né? Os valores, eu tenho ali as crenças que me formam, porque assim, nós somos o resultado da nossa cultura, que nós recebemos, da sociedade no qual a gente é inserida, da educação e de tudo mais, e tudo isso me forma, não é? Eu crio ali os meus valores, as minhas crenças, porque seja por repetições e experiências, não importa, mas tudo isso vem formando a gente. Então, os meus valores vêm exatamente disso tudo. Né? As minhas verdades, o modo como eu vejo, o que eu valorizo no outro, o que eu valorizo para mim mesmo. Então, assim, se eu traço metas posteriormente, não tem nada a ver comigo, com a minha identidade, provavelmente elas sucumbirão. Eu não vou conseguir levar adiante um projeto desse. Com certeza. Isso tem muito a ver com a direção, né? É um guia, é uma orientação, né? É literalmente como se fosse uma lista daquilo que você quer seguir, né? Que vai te levar, obviamente, às suas metas. Por quê? Porque depois você tem objetivos específicos que você quer cumprir, né? E nós temos 5 áreas da vida, ok?
Desde a nossa parte dos relacionamentos, desde a parte financeira, desde a parte da família, desde a parte da espiritualidade e desde a parte da saúde. Nós temos essas áreas que todas elas podem ser trabalhadas de igual forma. O que diferencia, e existe uma ferramenta em Life Coaching muito famosa, que é a Roda da Vida, né? E a Roda da Vida simplesmente é um guia, um mapa, não é um guia, é um mapa para identificar quais são as áreas que você tem mais potenciais ou aquelas que tem menos potenciais. E eu garanto que aquelas que você tem mais potencial, que você tem melhor performance na sua vida, é porque você dedicou tempo. Tempo para ela. Ah, Gustavo, você quer dizer que se eu dedicar tempo para todas as outras áreas da vida, eu vou ter maestria nessas áreas, eu vou ter abundância nessas áreas? Sim, você vai ter. A única diferença chama-se tempo. E todas as pessoas têm as mesmas 24 horas. Exato. A Fabiana, a pessoa com maior sucesso no mundo, a pessoa mais abundante financeiramente e a pessoa menos abundante financeiramente, tem o mesmo tempo. Tem 24 horas. Isso é certo e sabido. Se você está bem numa área, significa que você dedicou tempo para aquela área. Se você está mal numa área, significa que você não dedicou tempo para aquela área. É simples assim. E aí, Exatamente. quando você olha e você fala, mas isso não é o meu objetivo. E aí, se você olhar para trás disso, porque isso tem muito mais a ver do que aquilo que está na frente dos nossos olhos, com aquilo que eu penso dos meus objetivos, tem a ver com seus valores. Não necessariamente tem a ver só com aquilo que você quer conquistar naquele momento. Quem nunca quis alguma coisa, tentou várias vezes e nunca conseguiu? E aí depois se pergunta, por que eu queria tanto isso? Só que você chega a um determinado ponto e sabota-se. Chega a um determinado nível e você mesmo te impede de conquistar. Por quê? Porque isso não está ligado com seus valores. É simples assim. Ninguém diz que a gente tem que ser milionário. Se esse é um dos fatores que você tem na sua raiz, está tudo bem. Mas a felicidade, e isso é uma das bases primordiais da vida, nós nascemos para ser felizes e para fazer o outro feliz. Nós nascemos para servir o outro, né? E por isso que eu gosto sempre de ter isso daqui que está aqui em cima, que é a minha missão de vida espetada na minha parede, para eu ler todos os dias e ter certeza de que o caminho que eu estou a traçar está ligado a ela, né? Simplesmente nos indica que para eu conquistar algo, eu preciso estar orientado para aquilo. Isso tem a ver com os meus valores, sim, tem a ver com o nosso propósito de vida também, né? E a felicidade não tem a ver com dinheiro, ok? Já foi feita uma pesquisa maravilhosa sobre isso, que não tem a ver com dinheiro. Claro, é verdade. Não tem a ver com dinheiro. A pessoa que, vamos imaginar que você tem aqui um nível, ok? Vamos imaginar que você ganhe. Pronto, eu estou falando de Portugal, quem não me conhece, meu nome é Gustavo Desoldados, que é um absurdo, eu começo uma live, já quase no meio da live eu vou me apresentar. Mas tudo bem, faz parte da vida, ok? E eu sou professor universitário, especialista em neurociência, em neurodesenvolvimento, ok? E sou um apaixonado pelo desenvolvimento humano. Então, eu sou um pesquisador, sou um investigador, ok? E aí foi feita uma pesquisa no início da década de 2000, onde queriam verificar, foi um ucraniano, não lembro o nome dele, Mikhail qualquer coisa, não lembro o último nome dele, Mikhail Klikov, qualquer coisa assim. E ele fez uma pesquisa de uma pessoa, vamos imaginar que você ganhe, sei lá, falando em reais, 5 mil reais, ok? E aqui falando de euros, 1.000 euros, ok? Então, a pessoa que está aqui, daqui a 5 anos, pode estar a ganhar 25 mil reais. Ou, sei lá, 5 mil euros. Ou ela pode estar a ganhar 1.000 reais. Ou coisa como 200 euros. O que ele chegou em conclusão foi simples. Se uma pessoa que está aqui, ela tem uma média de felicidade por aquilo que ela ganha de 8. E ela vai subindo cada patamar, e vai 8.1, 7.9, 8, 8.1, 8.2, 8. E ela mantém mais ou menos o mesmo nível. Quer ganhando 5, quer ganhando 100 mil, quer ganhando 1 milhão. Igual. A felicidade não aumenta com o aumento do dinheiro.
E ele Não verificou está também que para condicionado a baixo, isso. não. E ele verificou que para baixo também é igual. A pessoa que vai perdendo, vai para 4, vai para 3, vai para 2, vai para 1, vai para 500, essa pessoa também não perde o nível de felicidade. Vai 8, 7,9, 8,1. Por quê? Quando é que ela perde o nível de felicidade? Quando ela perde o básico. Quando o dinheiro não chega para o básico. Para alimentação, para moradia. E Sim. aí sim ela perde felicidade. Então não está ligado com o dinheiro, ok? Mas obviamente, se eu fizer essa pergunta para todos que estão aqui, diz para mim, comentem aqui por favor. Vocês preferem ser felizes com 1.000 ou com 100.000? É uma pergunta simples. Ajudem-nos aqui. Sabe, Vocês preferem... Gustavo, assim, eu sei que assim esse tema, né, falar sobre essa questão aí, a felicidade e tudo mais, a satisfação pessoal ou profissional, a questão do reconhecimento, ela conta muito. Eu sei disso perfeitamente, porque eu faço trabalhos com pessoas que trabalham em empresas e agora mesmo eu estou trabalhando com um grupo online e assim, eu sempre parto desse princípio de levantar essa questão de se a pessoa realmente ela está feliz onde ela está, se ela está no cargo certo e tudo mais. Então, assim, eu não quero me aprofundar nisso, porque assim, não é o tema do nosso assunto hoje. Mas isso é Com certo, certeza. de que essa relação de estar feliz, de estar satisfeito onde está, não tem nada a ver com o valor, nem com o salário que ela ganha. É óbvio que quanto melhor for o salário dessa pessoa, para ela ter condições para realizar seus sonhos, seus projetos, excelente. Mas o ser humano não se motiva apenas pelo dinheiro. O dinheiro pode ser um fator de motivador secundário, às vezes nem é o primeiro motivador. Porque o primeiro geralmente é o reconhecimento, essa valorização pessoal que essa pessoa sente. Isso em todos os lugares que eu passo eu percebo isso. Então, assim, isso é muito importante a gente perceber que isso não está relacionado. Então, os nossos valores, eles de fato, a gente tem que dar atenção. E assim, é muito interessante porque a gente já falando sobre isso, né, sobre a questão, focando nos valores, quando a gente observa assim dentro das organizações, nas empresas, ou até conversando com pessoas, e você pergunta, você às vezes conversando você já percebe, né, se existe um alinhamento de valores ali, quando ela fala, vou fazer uma coisa, vou fazer outra, e você começa a perceber que às vezes a pessoa está patinando porque ela fala uma coisa hoje, amanhã ela diz outra. Hoje ela diz que amanhã ela vai fazer tal coisa. E amanhã ela já mudou de ideia. Ela muda de ideia muito fácil. Né? Qualquer coisa que soprar no ouvido dela, ela já muda de direção. Ou seja, porque está andando realmente patinando, está perdida, não sabe o que quer. Então, assim, como que essa pessoa vai descobrir o que ela quer? Olhando para dentro dela. Ela precisa parar e ficar em silêncio. Ela precisa começar a perceber, olhar para dentro dela e perceber o que é importante para ela. E existem ferramentas hoje, ferramentas de coach, que ajudam as pessoas a descobrir isso. E assim, de uma forma tão simples, não é? Porque assim, as melhores coisas são simples, né? As pessoas olham para dentro delas, ficam em silêncio, né? Porque a gente tem que dar uma segurada nesse agito todo, né? Que às vezes a gente é muito agitado, eu também sou. Então, se você não puxar o freio, né? E ficar em silêncio, começar a perceber, você não se escuta. Você não sabe nem o que você gosta. Você não sabe nem o que você quer. Então, assim, é muito importante olhar para dentro de si e começar a alinhar a partir de então a sua vida com aquilo que é mais importante para você, que são esses valores. Porque, assim, dificuldades nós vamos encontrar no processo. É óbvio que nada é fácil, mas quando você tem metas traçadas com os seus valores, com os seus motivadores, é muito mais difícil você desistir, porque você tem ali dentro de você os seus motivadores, você sabe onde você quer chegar. Ó, eu vou até fazer um parêntese aqui para dar um exemplo melhor. Por exemplo, eu sempre falo assim para a pessoa entender melhor. É como se você para um pouquinho e pensa o que, que você quer para a sua vida. Para e pensa. Aí você se imagina num determinado lugar, né? Assim, o que, que você quer, onde você quer estar e tudo mais, em que posição. Seja com a sua vida pessoal ou profissional, não importa. Tira uma foto desse momento, assim, mental, sabe? Parece às vezes coisa de louco, a gente fala algumas coisas assim, mas assim, como isso ajuda, isso funciona? Tira uma foto disso e depois você começa a escrever isso de forma bem específica, bem detalhada, como se você estivesse observando essa fotografia, coloca no papel tudo que você quer. E aí você começa a ter mais clareza de quem é você, do que é importante para você, do que você quer, do que você gosta, para que quando você escolher uma área para você estudar, para você caminhar, para você algo para você fazer, aquilo tenha a ver com você de verdade.
você não se sinta, sabe, uma carta fora do baralho, um peixe fora do aquário, sabe? Então, assim, isso é muito importante. Então, assim, inicialmente, sempre eu falo, pense no que você quer, mas para isso você precisa olhar para dentro de você, parar, não é? E olhar para dentro de você para você começar a traçar esse caminho, essa jornada. São aqueles tais conjuntos de normas que facilitam a tal harmonia, né? A tal a convivência da própria sociedade. Aquilo que você tira de si e olha literalmente aquilo que você disse bem, olha para dentro. Olha para dentro e verifica o que você tem como algo que não é intransponível, que você tem como uma sua base, a sua estrutura base, a sua sustentação base, Sim. né? E a partir daí você constrói o resto. Eu sei que existem valores em todas as áreas, em diversas naturezas, né? Mas a sua essência está muito ligada à sua essência, né? Aquilo que Sim. você quer construir para a sua vida e aquilo que você quer deixar também como o seu legado. Meu avô tinha Deus o tem, ele viveu até os 102 anos e faleceu esse ano, infelizmente. E faleceu com uma queda, em plena época de pandemia. Ele veio a falecer por uma queda, caiu da própria altura. E a frase mítica dele quando caiu foi: já não bebo mais hoje. Foi a última frase que ele falou na vida. Mas ele falava uma frase maravilhosa para mim e que eu levo e vou sempre levar, já levava antes, então mais peso teve, que é: Gustavo, faça aquilo que você quer ser lembrado. É muito Exato. poderoso essa frase. É muito poderoso. Faça aquilo que você quer ser lembrado. Tudo que você fizer na vida, faça para deixar o seu legado. Então, isso é aquilo que também que me move, né? E é olhar um pouco para dentro e perguntar-se: o que te move? O que faz com Exato. que você faça as coisas de uma determinada maneira, de um determinado comportamento? Qual é o seu motivador? A Fabiana falou bem sobre os principais motivadores que nós temos são os nossos valores. E aquilo que nos move, né? O que é importante, né? Eu gosto muito de falar sobre o paradigma entre importância e você ter uma pessoa importante ou uma pessoa famosa, né? Existem pessoas famosas que não são importantes, existem pessoas importantes que não são famosas. Sim. E ser uma pessoa importante é uma pessoa que você quer estar com ela. E você quer importar ela para dentro de si. Por isso que ela é importante. Você quer importar aquilo que ela diz, aquilo que ela transmite para dentro de si, né? E esse é um fator extremamente forte dentro de mim, que é: eu quero me conectar com as pessoas que são importantes, não somente famosas. Eu não preciso ser famosa, elas precisam ser importantes. E eu quero importar para dentro de mim, né? Sim, sim. E aí E, é uma das coisas que também nos conecta, né? Conhecendo um pouco, né, da Fabiana, principalmente por aquilo que ela apresenta e que ela transmite, né? Essa vontade de querer importá-la também um pouco para dentro de mim, sobre aquilo que ela transmite, né? Sobre aquilo que ela partilha, né? É um bocadinho por aí. São as conexões que nós fazemos. Ok? sim, conexões poderosas, né? Tem até um amigo que entrou agora aqui, botou: olá, professora, o Fábio, meu amigão do coração mesmo. Obrigado por estar presente, tá, Fábio? É uma honra também ter você aqui, professor também, e muito querido. E é uma dessas pessoas que são importantes para mim, assim, que eu tenho sempre esse carinho, né, de querer também importar, né, o que ele tem sempre para oferecer. Então, assim, isso é muito rico. Eu falo muito de conexões, de relações interpessoais, isso é muito valioso, né? Aliás, isso não tem valor, né? A gente não consegue mensurar, né, o valor disso tudo. Mas então, Gustavo, para a gente fechar esse pedacinho aqui, eu já querendo mandar na sua live, eu sou convidada e quero Super tomar tranquilo. conta do espaço. Estamos Essa juntos. questão de valores, né, que a gente está aqui, que assim, só se a gente pegar só essa fatia de valores, a gente já vai falando, falando e não para mais. Mas assim, é exatamente isso assim que para concluir a questão dos valores é aquilo que nos move. São os nossos motivadores, é aquilo que faz com que eu me comporte de determinada maneira.
é aquilo que, na realidade, norteia as minhas decisões, o meu comportamento, as escolhas que eu faço, são determinadas por esses valores que eu tenho comigo. Então, assim, falar de metas sem falar de valores é impossível. A gente fala de metas, né? Assim como falar de metas sem falar de objetivo também não dá. Então, a primeira coisa que, assim, na minha né, avaliação, como eu entendo isso, né, para colocar isso como se fosse um processo mesmo, eu tenho que pensar, primeiramente, ter consciência dos meus valores, posteriormente, eu tenho que ter um objetivo, né? Sem objetivo, nós não vamos a lugar algum, porque eu vou traçar metas para quê? Para realizar o quê? Né? Então, assim, primeira coisa que eu penso, os meus valores. Posteriormente, eu tenho que ter um objetivo. E a partir daí, eu vou traçar as metas para eu realizar esses objetivos. Às vezes a gente confunde um pouquinho, as pessoas confundem um pouco a questão de objetivos e metas e sonhos e faz isso tudo num balaio só. Só que quando eu tenho um sonho, eu preciso transformá-lo no objetivo. Porque senão ele vai continuar sendo sonho. Vai ficar lá, né? Eu vou ficar sonhando a vida toda e não vou realizar nada. Essa é a grande verdade. E depois disso, eu pego esses objetivos e transformo-os em metas para que eu, de fato, coloque isso, né? Concretize, né? Coloque esse objetivo seja realizado. Então, assim, eu tô aqui, não sei se eu tô acelerada, mas eu acho que nós temos quanto tempo nessa live? Geralmente 40 Temos minutos para o uma Instagram. hora. Entre mais ou Uma menos hora, uma mais ou hora menos, a é média, de né? live. Estamos aqui com meia hora, estamos super bem, super tranquilos. Sim, sim. Então, assim, você quer pontuar mais algumas coisas para a gente entrar na questão das Não, metas? força, força nisso. Carregamos aí nos objetivos. Quem não está, eu estou aqui, papel e caneta, anotar tudo aquilo que a Fabiana está a dizer. Sim, Estou a aprender e eu estou bastante aqui aqui, por também já isso. com todo pontuado. Adoro rabiscar, não tem como. E assim, eu coloquei alguns pontos assim que para a gente comentar inicialmente, né, para nortear assim, esse bate-papo, para falar assim algumas dicas. A gente vai falar lá no finalzinho a questão das metas smart, que a gente não tem como falar de meta sem falar de meta smart, né, esse acrônimo aí das palavras em inglês, e a gente vai mais para frente assim explicar isso melhor. Mas eu pontuei algumas dicas que são fundamentais assim ao meu ver, né, e de outros especialistas também, para falar um pouquinho de metas. Por exemplo, metas, primeiro ponto, metas são pessoais. E porque assim, parece que, tá falando tão óbvio, Fabiana, é lógico que metas são pessoais. Não, não, não. Por que a gente tem que ter essa noção de que metas são pessoais? Porque, acredite, mas muitas pessoas às vezes traçam metas para realizar os desejos de outras pessoas e não os delas mesmas, sabe? Isso é muito sério. Porque se eu viver uma vida querendo fazer a vontade do outro e não olhar para dentro de mim, perceba que por isso a importância da gente falar de valores primeiramente. Porque os valores são meus. Você, Gustavo, tem os seus valores. Então as suas metas, elas estão aí ó, conectadas com você, com seus, né? E os meus com os meus valores. Então, as metas, primeira coisa, ser pessoal, elas são pessoais. É você quem deve traçá-las e você deve ser responsável por executá-las. E às vezes, porque assim, eu estou comentando assim essa questão da autorresponsabilidade. Eu traço as minhas metas e eu sou responsável por elas. Porque quantas vezes a gente não coloca a culpa em outras pessoas? A gente terceiriza isso. Bom, eu não fiz isso porque meu marido, porque meu filho, porque meu pai, porque minha mãe, não é assim? Então, assim, a gente terceiriza a nossa responsabilidade de fazer alguma coisa. Então, por isso que a gente tem que ter essa consciência. Opa, meta é pessoal. Para a sua meta, tá contigo. É você mesmo quem vai realizá-la. Esse é o primeiro ponto. E metas foram feitas para eu realizar e alinhá-las aos meus valores e não aos valores das outras pessoas. Cada um tem que montar o seu plano, né? Cada um tem o seu processo. Cada É, um constrói a sua jornada. deixa eu só dar aqui um parênteses. Uma coisa que é muito interessante e que muitas vezes a gente esquece, né? E você falou muito bem, muitas vezes as pessoas querem criar metas para os outros e isso já foge do princípio básico que é você precisa construir aquilo que tem a ver com seus valores e não com os valores das outras Sim, pessoas. Isso obviamente está ligado a algumas necessidades humanas ou um tipo de maneira de ser e de estar de pessoas que são agradadoras.
Pessoas que querem agradar os outros. E Não como sabe dizer são... não. Exatamente, não sabe dizer não e tá sempre a querer apagar o fogo dos outros e depois não tem tempo para si, para fazer as suas coisas, né? E aí, obviamente, eu não tenho tempo para nada, eu corro o dia todo e não tenho tempo para fazer nada e chega no final do dia parece que eu não Sim. fiz absolutamente nada, né? Mas veja só esse paradigma, que interessante. Quando alguém vem te pedir alguma coisa, isso tem a ver com as suas metas pessoais, e se por acaso, e a Fabiana tocou num ponto muito importante, que é o não, o dizer não, quando você diz não para outra pessoa, você está dizendo sim para você. É um princípio básico e simples assim. Quando você diz sim para outra pessoa, você está dizendo não para si. Mas olha o pensamento da pessoa que vai te pedir. E quando você diz não, a pessoa te chama de egoísta. Já aconteceu isso com alguém? A pessoa te chama de Sim. egoísta. Mas observa, por que você é egoísta? Porque você está a olhar para aquilo que você precisa fazer e você é a sua prioridade. E não você não é a prioridade dele, mas ele é a prioridade dele e você tem que ser a prioridade dele. Então, Dele também. quem é Quem é o egoísta egoísta, aqui? então? Será? Né? Exato. Mas quando você falou desse fator das metas pessoais, lembrei-me dessa cena aqui, ó, das pessoas que estão, parecem vampiros que andam a sugar o trabalho dos outros e chega, pá, dá um jeitinho, faz-me isso daqui, por favor. E Isso. E você. um outro ponto, pode Sim, concluir, desculpa, não, pode não, é concluir. mesmo isso. Já concluí. Assim, e um outro ponto, assim, que às vezes os insights vão vindo, né? A gente vai falando assim e vão vindo, assim, as ideias, né? E um outro ponto, assim, muito importante, sabe, com relação a isso, dizer que elas são pessoais e elas são minhas, se essas metas são minhas, né? Eu as realizo, então eu preciso aprender a dizer não para as outras pessoas. Por que que é tão importante isso? Porque, assim, eu tenho que valorizar essa meta, tem que ser importante. Esse é algo importante para mim. Traçar uma meta é para eu realizar um objetivo. E, de fato, esse objetivo, ele é importante. É algo importante para mim. Então, eu tenho que aprender o seguinte: é o que eu quero para minha vida? Sim, é o que eu quero. Então, eu tenho que aprender a dizer não para as outras pessoas, como você disse, olhar para essas prioridades todas, não é? E assim, tinha algo que eu ia falar assim, que até fugiu da minha mente, assim, que vem assim, os meus insights, eu sou muito agitada, às vezes, Nem sabe, que nem um reparei. monte de reflexo, Nem né? reparei Nem que você é reparou, né? agitada. Não, Às vezes é não, igual uma metralhadora, tu. não reparei Então, que você é assim, agitada, não. se eu traço isso, é porque eu sei o que eu quero para mim. E sabe, Gustavo, algo que é fundamental a gente compreender é que, assim, às vezes a gente, essa questão de dizer sim, dizer não, isso é algo que impacta tanto a vida da gente, né? Que a gente às vezes se perde nisso. A gente precisa de fato saber o que a gente quer. Porque é muito fácil, mais importante até do que não você saber o que você quer, é também saber o que você não quer para você. Perfeito. Não é? Às Com vezes a certeza. gente só fica assim, eu sei o que eu quero. Bom, mas você sabe o que você também não quer? Porque os convites virão, sabe? Os convites virão, vem um convite daqui, vem um dali, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Se você não tiver com foco naquilo que você quer realizar, naquilo que você quer para você, você toda hora sai do trilho. Você toda hora para atender alguém que você não consegue dizer não. Então, assim, isso é um fator muito importante. Não apenas saber o que eu quero realizar, mas o que eu também não quero. E dizer Exatamente. não para essas coisas. É, Certo? isso, quando você se coloca em prioridade, muitas das vezes isso já te facilita a vida, né? Quando Sim, você se sim. coloca como prioridade, muitas das vezes aquilo que vem de fora, você mais facilmente vai conseguir definir, não, isso eu não quero para mim. Não tem a ver com Exato. ajudar ou não o outro. Atenção, ninguém está aqui a dizer para você não ajudar a outra pessoa. Mas o problema é que muitas das vezes você deixa de fazer aquilo que você tem que fazer para você, que está ligado com os seus objetivos, está ligado com os seus valores, para fazer aquilo para o outro. Por quê? Porque não quer desagradar o outro. É isso que nós É. estamos a falar. Qualquer hora a gente tem que fazer uma live só falando sobre isso. É verdade, é verdade. Né? Isso aí dá um assunto enorme, né? Bom, eu falei do primeiro ponto, né? Que as metas, elas são pessoais. E aí, o Pessoais. segundo ponto, elas devem ser escritas. Eu achava isso uma baboseira cá para nós. Você acredita nisso? Nossa, Imagina. como é Eu que é falo a verdade possível? para você. Eu achava isso uma loucura porque eu tenho um perfil de aquele perfil dominante de guardar tudo na mente. Eu estudo sobre isso. Depois eu comecei a me entender melhor. Então, assim, qual era a minha mania? Bom, eu tenho tudo aqui. Para que eu vou botar em papel? Gente,
Olha que loucura. Aquilo que você tem aqui, não coloca no papel, a probabilidade de você não realizar aquilo, de É você toda hora mudar enorme. de ideia, é gigantesca. Então, assim, você vai sucumbir, sempre eu falo. Metas têm que ser colocadas por escrito e no papel. E não apenas isso. Elas têm, se elas não forem validadas, ela perde a força. A gente vai falar lá sobre a meta Smart e assim, ela tem que ter um prazo. Não adianta só colocar no papel escrita e não colocar um prazo para você realizar aquilo. O vento vai levar. Posso dar uma dica? Que é uma dica que eu dou para os Sim, meus alunos do método de inteligência do tempo, que é as metas, para além de estar escritas, têm que estar visíveis. Para além de estar escritas, elas têm que estar visíveis. As minhas metas estão ali perfeito. na minha parede. Isso para que você possa olhar e lembrar o tempo todo, assim como os valores, eu coloquei isso escrito bem grande, para que eu não esqueça. E antes de aceitar qualquer proposta, eu me recorde, epa, peraí, esses são os meus valores, deixa eu ver se supere algum deles. Com Para mim certeza, são princípios importantes. E se com ferir certeza. algum deles, eu não quero para mim. E isso Entende? foi disruptivo, quer para mim, quer para os meus alunos, que é quando começaram a colocar isso, porque eu falava para as pessoas, vocês têm que escrever, isso tem que estar escrito, tem que estar na vossa apostila e tal. E tá tudo bem, tinha um certo nível de resultado. Quando começamos a utilizar a parede ou um placar, um quadro na parede, quando você tem lá descrito onde você está, para onde você quer chegar, quais são as suas metas bem definidas, quais são os seus valores, quais são as suas prioridades, a diferença era absurda, a quantidade de pessoas que conseguiam concretizar era muito maior. E é Exatamente. incrível, é uma dica incrível que eu aprendi com um mentor e que eu comecei a utilizar na minha vida e depois comecei a passar para os meus alunos e é incrível. Muda mesmo a Nos maneira de nós conseguirmos comentários aí, ó, que o concretizar. pessoal tá colocando, se você quiser ler aí rapidinho Com aí, certeza. que aqui Tá eu não aqui o tô conseguindo Fábio ler. a dizer, então as metas devem ser como as escolhas e gostos eram para o filósofo Kant, início do século XVIII, pessoal e intransferível. É verdade, Perfeito. é mesmo isso. Pessoal intransferível. É Exatamente. Ela é mesmo isso. pessoal, a responsabilidade é sua de executar essa meta, intransferível. Aqui, Aí a gente. deixa eu só aproveitar e colocar aqui uma outra pergunta. É colocar no papel para não esquecer ou tem algo por detrás disso? Pergunta Exatamente. interessante. Interessante. Tem Mas algo põe o por seu trás nome, por disso. favor. Florain. Flora Inspiration. Portanto, Flora, desculpa. Exatamente, tem algo por trás disso sim, né? A gente precisa visualizar isso o tempo todo e ser lembrada. Nossa mente, ela realmente, assim, né? A neurociência hoje fala muito sobre isso, né? Esses estudos do nosso cérebro, né? Dessas partes todas que hoje são estudadas, né? Da parte do córtex pré-frontal, essa parte do sistema límbico, tudo que tange a questão emocional, como que funciona isso tudo? Isso é primordial, assim, a gente compreender que aquilo que é pesquisado, né, como as formas como são explicadas hoje, deve ser colocado no papel por qual fundamento? Para que você só lembre delas, não apenas isso, né, mas que você tenha ela sempre ali para você como é um princípio mesmo, a gente precisa trazer a memória o tempo todo, precisa estar com isso registrado, desenhado, como uma fotografia de um momento em que você sabe que de fato você vai viver. Isso te motiva a você buscar os recursos, porque a gente sabe que o processo ele é difícil para todos. Não tem nenhum processo em que você trace metas para alcançar objetivos que seja fácil, né? Até porque, se for fácil demais, assim como eu vou fazer até uma analogia com o processo de aprendizagem, se for fácil demais, você não tem interesse. A gente desiste facilmente, não é assim? O processo de aprendizagem ele se dá exatamente assim, ó, se o conteúdo estiver fácil demais, não existe motivação. Assim também quando ele é tão difícil, né? Precisa ter Então, desafio. esse é um desafio, precisa ser desafiado. E a gente precisa ser lembrado disso o tempo todo, porque quando está no papel, quando essas coisas estão ali no papel para a gente o tempo todo olhar, a gente se lembra de onde a gente quer chegar e a gente busca forças nesses motivadores, que são os nossos valores que nos levarão até lá, até essa conquista, não Com é? certeza, com certeza. O Floral Inspiration é Samuel. Samuel, obrigado. É simples. Isso tem a ver com uma coisa chamada estado de flow.
quando você tem competência e desafio. Quando você tem uma competência muito grande, um desafio muito grande, você entra em estado de flow. Mas quando você tem baixa competência e muito desafio, você entra em estado de desespero. Quando você tem Sim, muita competência e pouco desafio, você entra em tédio, né? tédio. Por isso Exatamente assim são com as nossas metas. é, é igual, exatamente igual, exatamente igual. Quando você coloca uma meta, ela sim, o Fábio, ela tem que ter tempo. A gente já vai falar sobre isso, ok? Ela precisa estar balizada. Aliás, a Fabiana já falou sobre isso. Ela tem que estar balizada no tempo. Se ela não tiver tempo, ela acaba se perdendo no esquecimento. É simples assim. Sim. Ela tem que ter um tempo para ser Eu concretizada. tenho que marcar o momento em que eu vou começar já a trabalhar com isso. Se eu tenho um objetivo, eu já tenho que desenhar isso, né? Mas, assim, é uma outra pergunta que às vezes assim, as pessoas fazem muito, né? Ah, eu tenho medo de, por exemplo, de traçar metas, vai que eu não realize, né? Sim, você pode não realizar, mas você precisa tentar. E também existe uma outra coisa, a gente coloca no papel prazo, mas e daí se eu não conseguir? Sim, eu tinha algumas metas para realizar, né? Que eu tinha colocado tudo para eu finalizar até dezembro do ano passado, e eu tive um imprevisto com o câncer da minha mãe, e eu parei tudo que eu estava fazendo para acudi-la, para dar o apoio, para cuidar dela. Então as minhas metas ficaram ali estacionadas. Sim, é lógico. O que que você faz? Você depois vai lá e você prorroga o tempo daquilo. Bom, E tá eu tudo tinha o bem, prazo para finalizar em dezembro e tá tudo bem, a vida é tá tudo assim. bem. Você Existem as tem que ser coisas que nós gentil não temos consigo, né? controle e elas vão acontecer o tempo todo, né? Toda hora tá entrando, eu não sei o que fiz aqui que eu não consegui tirar. As ligações estão entrando, querendo atrapalhar minha live? Faz Não já parte, se faz viu? parte. Você tem que ser gentil Então, consigo, assim, né? Tem que ser gentil. sim, a Simples gente assim. precisa, a gente precisa ter essa compaixão, né, com a gente mesmo. Então, assim, eu falei da primeira dica, elas são pessoais, da segunda, elas devem ser escritas, né? Senão ela perde força, essa meta perde a força. E outro ponto também, é, ela tem que ser algo importante para você. Porque se você. Eu pulei aqui uma coisa, perdão. Eu botei assim, ó. Se elas têm que ser algo possível. Às vezes a gente pensa em algo e fala, gente, eu tenho que ter algo possível para eu realizar, né? Eu não posso confundir também o difícil, né, com o impossível. Porque Claro. assim, uma coisa é algo ser difícil, outra coisa é ser impossível. Difícil, elas têm que ser. Elas serão difíceis. Às vezes eu sempre brinco, às vezes falo, gente, não tem molezinha. Vai ser difícil sim. Vai ter um monte de desafio. Vai ter que subir montanha, descer, entrar na caverna, atravessar o rio. É assim que funciona. A vida é desse jeito. Não tem nada fácil para ninguém. Não importa o caminho que a pessoa escolha. As metas que ela traçou, isso não importa. Vai ser difícil sim, mas não é impossível. Agora, eu também tenho que avaliar se essa meta, se for algo impossível de se realizar, eu tenho que ter um pouquinho de coerência aí, né, congruência, porque senão, de fato, está muito distante de mim, não tem condições para eu realizar isso. Então, assim, a gente precisa ter essa consciência de que vai ser difícil, mas não vai ser impossível, pode ser realizada. Com certeza. E muitas das vezes aquilo que a gente acha impossível inicialmente, se ela for quebrada em etapas, torna ela possível. Exato. Muitas das vezes aquilo que você acredita ser impossível, se você definir metas mais pequenas, etapas literalmente, Sim, tijolo a cada tijolo para construir o monumento da sua vida, ok? Fazendo um paradigma aqui de uma coisa que eu adoro dizer, que é a construção da sua vida monumental, né? Então, para você sim, construir um monumento da sua vida, você tem que colocar o primeiro tijolo. E se você colocar como meta a primeira parede, fantástico. É possível? É. Construir um monumento. Isso é impossível. Mas a primeira parede, eu não quero que você construa um monumento, eu quero que você construa a exato. primeira parede. Né? E a gente geralmente, assim, as pessoas tendem a olhar, né, para o projeto todo e imaginar como eu vou chegar até lá, é muito difícil para mim. Só que não pensa nessa possibilidade que é um passo de cada vez, né? É por isso que existem as metas de curto, de médio e longo prazo. A de curto, já até abrindo aqui para falar sobre essa questão que você já colocou e a gente finalizar essa questão, é que as metas de curto prazo, elas devem existir sempre, que são essas metas que a gente, por exemplo, tenho um objetivo, comecei esse objetivo, pensar nisso hoje e quero criar metas para realizar esse objetivo de curto prazo, que é até um ano a partir de hoje. Porque às vezes igual a gente está no meio do ano agora, posso traçar meta, tem que finalizar? Não.
só um marco temporal. Mas se eu traço uma meta, vamos supor, até junho do ano que vem, eu tenho um ano para realizar essa de curto prazo. A de médio prazo, a gente sempre coloca aí 5 anos, né? E a partir de 5 anos, é de longo prazo, que é para construir todo esse monumento. Mas por que é importante eu criar metas de longo prazo, que é a minha visão lá da frente daquilo que eu quero construir, né, num longo período de tempo, a vida que eu quero daqui a 10 anos, por exemplo, né, eu preciso saber exatamente onde eu quero estar daqui a 10 anos, mas se eu não tiver essas metas de curto prazo, eu me desmotivo, então eu preciso ter pequenas conquistas, né? Por isso que a gente pega essa meta tão grande, daqui a 5, 10 anos, e fraciona ela, porque aí você começa a ficar algo que você vai conquistando aos poucos, e é assim que funciona. Porque senão eu quero conquistar algo bom, eu vou precisar de quanto tempo para fazer isso? Não sei. Então eu olho e vejo a dificuldade e desisto. Entende? Então eu não posso desistir por isso. Vai ser difícil a trajetória, como eu falo. Eu sou muito realista, sabe? De dizer assim, sim, é difícil sim, mas é possível. Mas você tem que querer. Você Com tem que certeza. querer, E né? agir. E agir. E agir, né? Com E agir, certeza. entrar em Uma, ação. Por uma isso que pergunta, uma pergunta aqui, pessoal. Ô, Fabiana, você tem metas de longo prazo do que? De 10 anos? Ou tenho mais? até mais do que isso já, mais do que isso. Às vezes eu falo assim, por exemplo, eu já sei exatamente assim o que eu quero quando eu tiver mais velhinha, quando eu tiver lá. Eu não falo em aposentar porque eu acho que eu não vou me aposentar nunca, não quero isso pra mim não. Isso eu sei que eu não quero pra mim. Sabe? Eu falo assim, gente, eu vou estar velhinha e as pessoas vão ter que me engolir, porque assim, eu tenho certeza que eu não vou querer parar, sabe? Eu amo isso aqui, eu amo ensinar, eu amo estudar, aprender e passar para as outras pessoas. Isso é minha missão de vida. Isso é o que eu Com amo certeza. fazer. Então, Com assim, certeza. é algo Fantástico. que eu amo de verdade fazer. Para mim, assim, é igual quando às vezes eu abro aqui o computador e falo, gente, eu vou fazer uma mentoria. Aquilo ali para mim não é um trabalho, acredite. É Eu acredito. remunerado, mas para mim é algo que, assim, eu fico, às vezes, o trabalho que eu deveria fazer, às vezes, em 1 hora, eu fico 2 horas lá com a pessoa e fico no maior prazer do mundo, sabe? Algo Eu que, para mim, acredito. assim, é uma missão. Com Então, certeza. assim, nós temos que saber. Eu tenho que saber exatamente, assim, o que eu quero para mim quando eu tiver com 70 anos, sim, eu quero viver bastante. Se assim Deus permitir, eu preciso saber quem é essa mulher lá com 70 anos lá na frente, porque a vida é assim, ó, passa muito rápido. Então, assim, se a gente achar que vai demorar tanto, nossa, não vai demorar tanto assim, não é? Com certeza. E passa num instante. É simples. A gente estava conversando antes de começar a live. A Fabiana fez o mestrado dela aqui em Portugal, no Porto, né? E eu perguntei, Gustavo, quanto tempo você está em Portugal? Eu estou há 18 anos, sou brasileiro, não parece, mas sou brasileiro, ok? Estou aqui há 18 anos. E foi ontem que eu cheguei aqui, né? Só que se Exato. eu tivesse muito claro há 18 anos atrás onde é que eu queria estar, eu garanto-vos que eu já tinha uma ligeira ideia da onde eu queria, o que eu queria conquistar aqui. E eu possivelmente conquistei muito mais do que aquilo que eu queria ter conquistado quando eu cheguei aqui, né? Parei aqui? Não, como é óbvio, né? Por quê? Porque eu fiz o ano passado, eu balizei a minha missão de 20 anos, a minha visão de 20 anos, desculpa, né? O que eu quero ser e ter daqui a 20 anos. Ser e Perfeito. ter, né? Porque nossas metas têm que ser metas de ser e de ter, né? Eu posso ter Exato. metas para conquistar alguma coisa, mas também tem que ter metas para ser alguma coisa. Eu quero ser o quê? Eu quero ser um pai melhor, um marido melhor, quero ser um amigo melhor, quero ser uma mulher melhor. O que vocês querem ser, né? Também é Exato, importante. porque são os pilares, né, da nossa vida. Né? Quando a gente fala de metas, a gente não fala só profissionalmente. A gente fala da vida profissional, como você falou lá atrás no início. A gente fala da vida financeira. A gente fala da nossa vida a pessoal. E assim, em todos esses pilares são fundamentais a gente estabelecer metas. São essas melhorias pessoais. E assim, eu sempre falo isso assim para as pessoas, né? Depois que eu entendi e migrei para o corporativo, para a educação corporativa, de entender que você só tem um profissional bem desenvolvido quando ele estabelece desenvolver pessoalmente. As coisas não são distintas, são vários papéis que a gente desempenha. Então, eu sou a Fabiana profissional, eu sou a Fabiana mãe, a Fabiana esposa, a Fabiana filha,
São todos esses papéis e nós temos que buscar melhorar em todos esses pilares da nossa vida, em todas essas áreas, em todos esses papéis que a gente exerce, né? Não é simplesmente chegar aqui, ser bonitinho aqui no trabalho, em casa sou outra pessoa. Não, isso não tem como se desvencilhar, né? Nós somos a mesma pessoa desempenhando papéis diferentes. Então, nós temos que traçar metas, né, para todos esses papéis que a gente exerce. E é fundamental se desenvolver como pessoa, se desenvolver como profissional, melhorar em todos os aspectos, né? Buscar essa melhoria. Com certeza. Deixa eu só dar aqui um exemplo do que aconteceu comigo essa semana, né? Eu fui convidado para fazer um seminário, que vai ser um seminário Brasil-Portugal, e a minha área de especialidade é fisioterapia neuropediátrica, né? Então, me convidaram para falar sobre a obesidade das crianças dos 0 aos 2 anos. Eu falei, a minha parte é muito mais do comportamento motor e do desenvolvimento neuromotor, né? Ou neuropsicomotor. E a pessoa me pediu, ok, Gustavo, então me envie a sua biografia. E aí eu enviei minha biografia para ele e ele respondeu, Gustavo, eu não perguntei o que você é, eu perguntei o que você faz. Eu falei, mas o que eu faço está ligado com o que eu sou. Porque minha biografia começa simplesmente assim. Meu nome é Gustavo Desouzart, marido apaixonado de fulano de tal, pai de 2 crianças maravilhosas, filho de não sei... E a pessoa fala, não, Gustavo, eu quero saber quais são as suas habilitações literárias, não sei o que. Eu falei, mas isso Todas as só suas competências só existe, né? Seu currículo. Isso só existe porque eu sou marido, porque eu sou filho, porque eu sou pai, porque eu sou amigo. É simples assim. E as pessoas se assustam com isso e acham estranho, principalmente no universo acadêmico, científico. Eu falei, mas qual o problema? Isso sou eu. Sim. Eu não sou uma pessoa separada daquilo que é as minhas categorias acadêmicas ou profissionais, né? Eu sou a mesma pessoa. Eu mesmo quando eu falo para as pessoas, ok, vamos construir a sua agenda. E aí já tive alguns alunos que falam, tá bem, Gustavo, tem minha agenda profissional e minha agenda pessoal. Eu falei, pois é, vocês são 2 pessoas. Não, sou só uma. Então, por que você tem 2 agendas? Você é só uma pessoa, você não são 2. 2 agendas. Já é difícil às vezes uma. Né? Já tive um aluno que tinha 3 agendas. Eu falei, fantástico, você é o suprassumo. Eu vou lhe indicar para a Dolly, né? Que é a nossa ovelha clonada, porque você fez 3 clones, né? Aliás, 2 clones de você. Né? Não dá, realmente não dá para desvencilhar isso, não dá, a gente não consegue separar isso, né? A gente precisa realmente entender que nós somos uma pessoa só, desempenhando esses vários papéis, não é? Com E certeza. assim, isso é fundamental. Então, Fabiana, assim, ó, vou fechar essa parte aqui. Escritas, Possíveis, não é? E exato. importante. E importante, exatamente. Se você, ou seja, você precisa saber por que você quer perder tempo às vezes, né? Eu digo perder assim, né? Vamos dizer assim, por que você quer perder tempo para fazer mais um curso de alguma coisa aí? Né? Isso envolve o quê? Investimento financeiro, envolve um tempo, que é um recurso escasso. O dinheiro você ainda faz e ganha, não é verdade? Recebe por isso. Mas o tempo não. Você fala de produtividade, você sabe o que é isso, é a maior riqueza que nós temos, né? Falando assim, o tempo é algo escasso. Então, assim, essa meta precisa ser algo importante, porque você vai se dedicar a ela. Você vai dedicar recurso financeiro, você vai dedicar seu tempo. E quando você se dedica a alguma coisa, você tem que abrir mão de outras, né? Então, assim, isso precisa ser algo importante para você. E tem que estar linkado, né? Tem que estar ligado aos seus valores. Por isso que tem que ser importante. Porque não adianta você fazer por fazer. Às vezes alguém vem conversar com a pessoa até desiste depois de comprar um carro, de fazer alguma coisa. Quando ela percebe e começa a enxergar, aquilo não tem nada a ver com ela naquele momento. Porque também é importante falar que existem valores. Não dá para se aprofundar aqui nisso agora, porque a gente não tem tempo. Que são sazonais. Que às vezes aquilo é muito importante para você num determinado momento da tua vida. Mas depois, aquilo você descarta. E você já alcançou um objetivo e você começa a valorizar outras coisas para um outro momento que você vive. Assim é quando a gente tem um filho, a maternidade que a gente foca muito, quando a gente está fazendo a faculdade, a graduação, que a gente foca o nosso tempo ali. Então, assim, existem valores que são sazonais, mas é muito importante que essa meta seja tão importante, esteja ligada aos meus valores, sejam eles sazonais ou não, momentâneos ou não, isso é primordial, tá? Então, pessoais, escritas, eu falei possíveis e importantes. Importante. Certo. Então, e depois? Como é que nós ligamos isso
as metas SMART, os objetivos SMART. Exato. A gente ouve muito falar, né, das metas SMART, né, que é esse acrônimo aí, dessas palavras em inglês, para falar de metas específicas, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e temporais, né? E o que significa isso, por exemplo? Aquela hora que eu falei assim, de uma meta ser específica, quando eu dei o exemplo da fotografia, retrata muito bem isso. Essa meta, você tem que saber exatamente o que você quer em detalhes, né? Especifica isso em detalhes na folha, no papel. O que você deseja? O que você quer para você? Então, assim, você vai traçar suas metas a partir daí. Essas metas têm que ser específicas. Por exemplo, eu quero comprar um carro. Tá, qual carro você quer? Qual é a cor? Tira uma foto desse carro. Isso tem que ser muito específico para você, que você quer um carro assim, você quer um carro um carro alto, um carro sedã, a cor do carro que você quer, mais ou menos o valor que você tem para investir nisso. Isso tudo tem que estar muito desenhado no papel. Não é simplesmente eu quero um carro e qualquer coisa serve, né? Então, assim, isso precisa ser específico. O que você deseja, né? Mensurável. Mensurável, quando a gente fala de mensurar, né, a gente fala de questões de aspectos tanto quantitativos quanto qualitativos, né? Existe aí a questão do valor, que eu já até me antecipei, e do tempo que você se dedica a isso. Isso precisa ser mensurável. Quanto tempo vou levar para conquistar isso, né? Quanto que eu vou investir nisso, não só de dinheiro, de recurso financeiro, mas de tempo. Então, assim, isso tem que estar muito claro na minha mente. Se você traçar uma meta e você responder a todas essas questões, provavelmente você vai ter muita clareza do que você quer e quando você vai alcançar esse determinado objetivo, né? Com certeza. Alcançável, a gente está falando aqui do S, do M, do A, do SMART, né? Alcançável. Uma meta alcançável é como que eu vou alcançar essa meta? Nas empresas, quando a gente traça um plano de ação, a gente diz assim, ó, você vai fazer isso, você aquilo, a gente determina e diz o prazo que cada um tem para fazer determinada coisa. Mas e na minha vida pessoal, como é que eu faço isso, né? Alcançável, porque eu tenho que ser algo que eu tenho que saber como eu vou alcançar. Eu preciso traçar um plano de ação para atingir isso, né? Colocar todos os dados, todas as informações nesse plano de ação. Saber quando eu vou começar, quando eu vou finalizar, os recursos que eu tenho. Eu preciso acompanhar isso. Sim, Você sim, quer colocar alguma perfeito. coisa, Gustavo? Não, não, perfeito. Aqui chama-se atingível. E ser relevante, né? O R de relevante. Por quê? Por que você quer isso? Por que você deseja tanto isso? Aí, tá vendo? Toda hora a gente vai lá e liga aos valores. Por que isso é importante para você? Por que você vai investir nisso? Tá vendo? Às vezes se torna até repetitivo, mas são exatamente esses pontos que a gente precisa compreender e ter clareza. Ou seja, tem que ser algo realmente que seja importante para mim. Tem que ser relevante. Eu tenho que entender o porquê que eu desejo tanto isso. Porque aí no momento em que as coisas estiverem difíceis, eu vou ter motivação suficiente para continuar a minha jornada, não é? E temporal, que é o prazo. Ou seja, mesmo que você prorrogue, foi o que eu disse, porque você pode traçar os seus objetivos ali, colocar as suas metas para realizar esse objetivo e saber que você quer realizar tal coisa, por exemplo, em dezembro de 2022. Mas pode ser que quando chegar em dezembro de 2022, você não conseguiu concluir tudo isso. E qual o problema? Você pode conseguir tanto antes quanto depois, não tem problema. A questão é, você precisa acompanhar esse processo, mesmo que você tenha que prorrogá-lo. É muito importante você ter isso tudo desenhado para você seguir aí na sua jornada. É um guia, né? É mesmo É um um guia. guia que vai te orientar para esse caminho. Eu aprendi com um mentor nosso, chamado Wendel Carvalho, que ele, para além desses objetivos SMART, ele coloca uma outra letra chamada E. É de ecológico. É um SMART. É de Smart. ecológico. Por que ecológico? Porque essas suas metas não podem dar cabo da tua vida. Ela tem que ser Uhum. ecológica, Muito ela tem que ser importante isso. equilibrada. Né? Não adianta eu querer, por exemplo, comprar um carro e para isso eu gasto todo o dinheiro e não tem comida para pôr na mesa. Ou Exato. eu gasto todo o dinheiro que eu tinha planejado para viajar com a minha família. Ou eu gasto todo o dinheiro, ou eu me mato a trabalhar que não desgraçado, dou cabo da minha saúde.
ele tem que ser ecológico. Ele não tem que dar cabo das outras áreas para você cumprir esta, né? Então Sim. foi uma sacada espetacular Sim, que o porque Wendel assim, a gente passou, precisa olhar ao redor, né? né? Olhar ao redor, porque todo objetivo que a gente tem, esse é um ponto aí excelente que você tocou, porque assim, todo objetivo que a gente tem, apesar dele ser pessoal, né? Nós não vivemos sozinhos, não é verdade? Existem pessoas com a gente. E eles vão realmente assim impactar as outras pessoas que estão do lado. Então, quando você alcança algo que seja relevante, que seja importante para você, todo mundo precisa ganhar junto. Está do seu lado, vai ser beneficiado de certa forma, né? Mas se isso prejudica a tua família, prejudica as outras pessoas que estão ao redor, opa, então você tem que repensar essas suas metas. Você tem que repensar esse seu objetivo. Se de fato isso realmente vai acrescentar na sua vida, tem que repensar os seus valores, Com não certeza, é? com É. certeza. Fantástico. A gente vai, Fabiana, depois volta. exatamente, é verdade. Porque a base está ali. É a E base. sem a base você não constrói o resto. É simples assim. Né? Fabiana, eu passava aqui a noite toda a falar consigo. Eu acho Muito que bom. tinha muita coisa para a gente falar sobre cada um desses pontos. Não é só Sim, sobre sim. tudo, não. É sobre cada um desses pontos tinha muito para falar. Mas já estamos a 1 hora e eu não queria passar muito para também não ficar muito maçante para as pessoas que estão aqui Sim. também. Isso vai ficar gravado. Quem quiser voltar a assistir, volte, tá? Partilhem. Vai ficar no meu IGTV. Eu vou marcar a Fabiana para também quem puder e que segue a Fabiana. Aliás, sigam a Fabiana. Tá aqui embaixo, tá marcado. Fabiana.s Isso, a Nogueira. gente já. Ok? Fabiana, gratidão. Eu que Gratidão do fundo do agradeço. coração. Eu, antes de terminar, queria só fazer um momento print. Que momento print é Sim. esse? Vamos fazer um Vamos print lá, vamos pensar. e vou pedir um Vamos favor para quem saber. está aqui. Vou pedir um favor para quem está aqui. Vai fazer esse print, poste nos vossos stories, me marca, Gustavo de Souza Artes, marca a Fabiana, fabiana.s Nogueira, e escreve lá uma frase. Uma frase que vocês levam hoje daqui. Isso não tem a ver convosco, tá bem? Também tem a ver convosco, mas tem a ver com quem não estava aqui e não teve a oportunidade de assistir isso. Vocês marcam, nós vamos repostar aquilo que vocês Sim, sim. postarem, essa frase. Vamos ser um motor de mudança positiva nas pessoas. Ok? Portanto, eu vou só desativar rapidamente aqui os comentários, só para nós podermos fazer esse momento print. E vamos fazer, e eu vou falar aqui que nem um ventríloco, como se eu estivesse aqui em 3, 2, 1. Eu vou fazer aqui o meu momento print. Ok. Tá tudo? Já? Oi, não fechei o olho não, né? Então tá tudo certo. Não faço a mínima ideia. Eu fico Deixa como que um ventríloco e tá tudo bem. Vou ativar de novo os comentários. Quem esteve aqui até agora, gratidão por vocês estarem aqui. Muito É obrigada. mesmo por isso que nós trazemos isso. Mesmo por isso que nós partilhamos conteúdo, ok? A minha missão, é a missão da Fabiana, impactar a vida das pessoas através daquilo que nós temos de conhecimento e poder ajudar cada vez mais as pessoas a crescerem e evoluírem. Faz parte da nossa missão de vida, Missão. ok? Exato. Por isso, tem a ver com os nossos valores. Tem a ver com os nossos Muito valores. obrigada, Gustavo. Muito obrigada a todos vocês também que estiveram aqui com a gente, quem vai assistir essa live depois também. E ó, muito obrigada e vamos marcar outras, com certeza. Com certeza. Vai ser um Tá gosto ok? muito Gostei grande. muito. Muito obrigada. Obrigado a todos. Bem-ajam. Uma ótima Boa semana, noite a um ótimo todos. fim de semana. Próxima quinta-feira, série Desconfinando o Tempo. Toda quinta-feira, 22 e 27 horário aqui de Portugal. 18 e 27 horário do Brasil. Sempre um tema novo, sempre um novo convidado ou uma nova convidada. Na próxima quinta-feira, vamos ter uma colega que vai falar sobre o mito do empreendedorismo. Olha que interessante. Essa eu tenho que assistir um dia. Eu vou ser praticamente um ouvinte fervoroso, o mito do empreendedorismo. Portanto, próxima quinta-feira, espero por vocês aqui no Instagram. Fabiana, um beijo enorme, Beijo para todos gratidão aí, no para fundo você do seu também. Muito coração. obrigada, tá? Muito Bem-haja, uma obrigada. ótima semana. Para você também. Tchau, tchau.